Dia, mais uma vez, né, a todas as pessoas aí presentes. Eu sou, como eu já falei antes, eu sou o professor José Roberto Linhares de Matos, da cidade do Rio de Janeiro, né, e atuo na Universidade Federal Fluminense, que é na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Mas, além da Universidade Federal Fluminense, eu atuo também orientando alunos no curso de doutorado da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, e também sou professor de um curso de mestrado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Além de coordenar e participar de grupos de pesquisa do CNPq. Aliás, dos quais tem algumas pessoas aqui que já atuaram e ainda continuam atuando comigo, né? Seja programa de pós-graduação, quanto no grupo de pesquisa. Tá? E duas dessas pessoas eu trouxe hoje aqui como convidados, que são o Ednilson dos Anjos Silva e a Cíntia Vieira, né, que estão aí presentes, abriram as câmeras já. Cíntia e Ednilson abriram as câmeras? Sim, professor. Ah, tá, ok. Agora você apareceu, então fala alguma... Isso, ótimo. Bom, então, Ednilson e Cíntia, obrigado por terem aceito, né, participar desse bate-papo aqui conosco, né, e eu gostaria de, inicialmente, que vocês se apresentassem, né, dizendo a formação de vocês, a atuação, né, atual, em que vocês trabalham, né, escola, tal. Tá? Então, fique à vontade nesse primeiro momento aí para se apresentarem, dizendo sobre a formação e a atuação de vocês. Sim, você pode ficar à vontade. Então, bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, cumprimentar, né, a todos e agradecer a oportunidade, né, que a RedeNet Brasil tem dado a nós, pesquisadores em etnomatemática, de estar nesta manhã de sábado, aqui compartilhando conhecimentos e também aprendendo, né, com muitos pesquisadores. Mais um agradecimento em especial ao meu professor, que sempre será meu professor, meu orientador, José Linhares, que por ter nos feito esse convite de estarmos aqui falando um pouco da nossa trajetória enquanto pesquisadores em etnomatemática, em educação do campo, e também falando da nossa pesquisa. Bom, falando da minha pessoa, eu sou Cíntia Vieira, trabalho no município de Japeri. Atualmente estou lecionando turmas de 7º e 8º ano de matemática. Pesquiso na área da etnomatemática, educação do campo, e a etnomatemática também na dimensão afetiva, como defende Sandra Matos. E eu hoje vou falar um pouco, né, sobre a minha pesquisa. Também estou representando aqui o grupo de estudo e pesquisa em etnomatemática e cultura, onde também é coordenado pelo professor Linhares e a professora Sandra, e também o grupo internacional de pesquisas em etnomatemática, que também é coordenado pelo professor Linhares e a professora Sandra. Represento a Secretaria Municipal de Educação de Japeri, com foco na educação do campo, e quero agradecer mais uma vez e passo a minha palavra para o Ednilson. Bom, bom dia a todos, né? Satisfação muito grande estar aqui. E prazer grande, professor Linhares, revê-lo. Dê um abraço à professora Sandra.
E eu me chamo Ednilson Santos Silva, sou do estado do Espírito Santo, né? E sou filho de produtores rurais, então tenho uma certa ligação aí com a terra. Eu concluí meu curso de matemática pela Universidade de Uberaba no ano de 2009. Né? No ano de 2010, eu fui aprovado no concurso público municipal, e por lá eu tenho ficado durante todo esse tempo. No ano de 2014, por uma escolha pessoal e visando, né, a minha entrada no curso de mestrado, eu fui para a Universidade Federal do Espírito Santo, eu cursei filosofia, e concluí no ano de 2018. Aí no ano de 2017, eu almejava entrar no curso de mestrado, e aí eu comecei a fazer algumas pesquisas um pouco mais aprofundadas, né? E aí, na escola, em meus planejamentos, em minhas aulas, eu me deparei com uma obra, né, com um artigo que me chamou muita atenção. E eu almejava, assim, a minha entrada no curso de mestrado exatamente num viés que me desse uma ligação que efetivasse, que firmasse a minha origem. Então, eu encontrei esse perfil na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lá em 2017, quando esse processo ele se inicia, eu li o artigo do professor Linhares e também da professora Maria Leopoldina, chamado Agentes Rurais e Suas Práticas Profissionais. Eu acho que esse artigo ele foi o norte principal de confirmação daquilo que eu queria para mim. E naquele mesmo ano eu comecei a escrever um projeto assim bem aleatório de mestrado, né? E em 2018 eu tive um diálogo na minha escola com uma professora que veio da Universidade Federal Rural, que acabou efetivando na mesma época que eu, e ela havia falado do mestrado, né, do PPGE. E aí foi aonde eu acabei me aprofundando um pouco mais, mas assim, não com uma confirmação efetiva da ética matemática, mas sim apenas como um alicerce básico. Eu acho que esse processo ele se confirma exatamente no processo de orientação, né? O professor Linhares ele me dá todo esse norte para poder efetivar essa caminhada. Ok, obrigado aí, Ednilson e Cíntia, pela explanação de vocês sobre formação, né, a trajetória aí de vocês, tá? Que, aliás, foi, pelo menos até agora, né, tem sido uma trajetória muito brilhante, ao meu ver. Eu posso falar isso, como vocês mesmos disseram, que eu acompanhei bastante dessa trajetória de vocês, né, de pesquisa, e ainda trabalhamos juntos hoje, né? Apenas corrigindo, Cíntia, você disse que eu sou coordenador do GPEC, né, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Matemática e Cultura. Junto com a Sandra, ela é a coordenadora, né? Eu sou o vice-líder. E do ENF, Educação em Fronteiras, eu sou o coordenador, mas a vice-coordenadora não é a Sandra, é a Mônica Mesquita, de Portugal, né? Porque o ENF é um grupo internacional, nós temos pessoas de todo lugar, né? E a gente muda, de vez em quando, essas coordenações, e atualmente é a Mônica que está junto comigo, não é a Sandra. Mas é irrelevante isso, né, que você falou. O importante é que a gente trabalha junto nesse grupo. Ednilson também é do grupo. Bom, então, como vocês sabem, eu trabalho com etnomatemática, né, na educação escolar indígena, no contexto quilombola, né, e também no contexto rural, né, da educação no campo, né, tanto a educação do campo quanto na educação no campo. E eu convidei vocês que trabalham e trabalharam, né, inclusive junto comigo, como eu já disse, com etnomatemática em escolas rurais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Inclusive em escolas de educação do campo. E trabalharam com hortas escolares, certo? Então, eu gostaria agora, nesse segundo momento aí,
que vocês falassem um pouco, cada um de vocês, né, baseado na experiência de vocês, né, que vocês têm, que já trabalharam com hortas escolares, né, que vocês falassem um pouquinho da importância da etnomatemática na utilização de hortas escolares. Podem escolher quem vai falar primeiro aí. Cíntia, pode continuar. O Ednilson está me dando sempre as oportunidades. Prazer enorme. Quando a gente fala em etnomatemática, a gente lembra que de Ambrósio defende, quanto nos encontros, até mesmo aqui na Rede Net em 2020, eu ouvi o saudoso, o Biratã Ambrósio, nosso pai da etnomatemática, falando que diferentes culturas apresentam diferentes tipos de matemática, né? E as nossas crianças campesinas, elas têm, muitas delas recebem em sala de aula a matemática eurocêntrica, a matemática tradicional, e num campo tão rico que eles vivem, que é o campo, né? A escola como o professor Linhares falou, a escola ela é do campo, ela está ali a educação é do campo, mas muitas das vezes o ensino não está de acordo com a realidade daquelas crianças. Então, com a realidade cultural daquelas crianças. Então, a horta, ela traz essa aproximação. Esses alunos campesinos, eles têm o seu dia a dia, automaticamente, o agricultor, filho de agricultor, ele automaticamente ele já convive ali com hortas, ele convive com o plantio. E dentro da sala de aula, a horta é um instrumento muito valioso para fazer uma conversa com a realidade daquela criança, com a matemática escolar. E a horta ela traz várias possibilidades dentro da geometria, dos números, da estatística, né? E isso, muitas das vezes, não é utilizado dentro da sala de aula. E nós trabalhamos, eu fiz uma pesquisa no meu período de mestrado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo programa de pós-graduação em Educação Agrícola. Nós fizemos uma pesquisa na construção de um laboratório geométrico de hortas didáticas, onde ali nós construímos vários canteiros de horta, cada um no formato das 7 figuras geométricas. E foi algo muito significativo para aquelas crianças, onde eles tinham a matemática como o bicho de 7 papão, né? Aquela matemática tradicional. E eles viram que a matemática estava dentro da casa deles, que eles tinham, aqui era possível fazer uma conversa entre a matemática que eles utilizam nas receitas dentro de casa com seus pais, a matemática que eles utilizam na construção dos canteiros de horta, era a mesma matemática, fazia uma conversa muito próxima com a matemática escolar que eles aprendiam em sala de aula. Então, a horta, além dela trazer uma metodologia facilitadora, significativa para o ensino da matemática, a horta ela possibilita também trazer para esses alunos uma alimentação saudável, possibilita trabalhar a etnomatemática na dimensão afetiva entre alunos e alunos, aluno e professor, aluno e comunidade escolar em geral, porque no momento em que essas crianças estão fazendo o processo do plantio, eles estão ali trocando seus afetos, trocando seus sentimentos. Então, a horta ela é um instrumento facilitador, um instrumento prazeroso para trabalhar com os alunos campesinos, possibilitando, através da etnomatemática, trazer a cultura deles para dentro da sala de aula, coisas que muitas das vezes em escolas do campo a gente não vê isso, tá? Então, essa é a minha primeira fala. Ednilson fica com a... Passo a palavra para o Ednilson.
Muito bem, Cíntia. Então, ao longo do percurso do mestrado, aliás, quando eu me efetivei na rede municipal, eu fui para uma escola que fica localizada num distrito, fica a 15 quilômetros, né, do centro do município. Então, o distrito chama-se Praça Rica, Centro Municipal de Educação Arthur Pagumbi, que é a escola que fica localizada no distrito. E ali eu percebi, assim, uma peculiaridade muito grande quando se é alicerçado a questão do campo mesmo, né? E uma das coisas que eu me deparei e que eu pude presenciar foi, na época, quando eu cheguei à horta, eu vi que ao longo do tempo esse processo ele ia se expandindo, né? E claro que no que decorre o mestrado, a gente foi desenvolvendo estudos, os mais diversos estudos. E na horta, inclusive, foi porque até mesmo no sexto CBEM foi apresentado um artigo, né? Se chama Aprendendo no contexto da horta escolar, né? Mais voltado numa abordagem ético-matemática. Uma coisa que me chama, assim, que me chama muita atenção é porque, num contexto matemático, por exemplo, o que se ensina na sala de aula, seja qual for o conteúdo, os mais diversos possíveis, sempre nos traz uma reflexão acerca de como esse processo ele se dá na prática, né? Então, a ético-matemática, ela é um programa exatamente que caminha com essa ação pedagógica. Então, a horta escolar, ela proporciona essa riqueza, porque, na realidade, ela busca compreender as mais diversas ou as mais variadas naturezas e, ao mesmo tempo, ele integra uma relação cultural. E essa relação cultural, ela está tanto alinhada à família, como está alinhada aos estudantes, sujeito àquele processo ali. Então, é muito comum em escolas do Espírito Santo, seja ela agroecológica, seja ela de pedagogia da alternância, seja ela com localização no meio rural, mas que tem um perfil integral de uma cidade, ter hortas. E esse processo de estudo, ele é muito efetivo. Eu trabalhei, por exemplo, foram 14 anos numa escola estadual, localizada no meio rural, que nós implantamos vários projetos, incluindo ele a horta, e ali era executado vários estudos com os mais diversos professores. Então, é como se fosse um laboratório a céu aberto que proporciona as mais diversas, né, metodologias que pode ser executada naquele espaço. Ok. Obrigado, Ednilson, pela tua fala e a Cíntia pela fala dela também. Tá? Bom, a região sudeste, né? Desculpa, eu vou tomar uma água. Bom, a região sudeste, ela tem vamos dizer assim, uma grande importância na educação do campo, né? Em especial o Estado do Espírito Santo, né? Tendo em vista que foi o berço da pedagogia da alternância no Brasil, né? Possui várias escolas em assentamentos também do MST, né? E a educação do campo surgiu exatamente dos movimentos sociais, né? De luta e do pertencimento à terra, né? E no estado do Rio de Janeiro também temos muitas escolas do campo. Inclusive, a Cíntia trabalhou numa delas, né, em pesquisa. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, porque isso tudo tem a ver com vocês mesmos disseram e como vocês trazem na pesquisa de vocês, tem tudo a ver com a etnomatemática, né, a educação do campo. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco aqui para a gente como vocês veem a educação do campo no estado do Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo, atualmente, né? Da perspectiva de vocês. Cíntia, fica à vontade. Denilson sempre passando para a Cíntia. Sempre passando para me dar início. Olha só,
que eu gosto de ouvi-la primeiro. Como o Caldarte, ela já afirma, quando eu iniciei a minha pesquisa, eu iniciei me baseando em professor José Lins, pesquisador em educação do campo, em Gelsa Nisnik, que também é uma pesquisadora, o professor José Linhares e Gelsa Nisnik são pesquisadores em etnomatemática e em educação do campo. E Roseli Salete Caldarte, ela pesquisa, né, na educação do campo. Então, quando eu iniciei essa pesquisa, pensei em fazer o meu pré-projeto, eu já comecei a me basear nesses teóricos. E então, eu já sabia no que eu poderia me deparar. Eu, atualmente, sempre trabalhei em escola. Japeri é um município rural. Mas ele tem 30 escolas, e entre essas 30 escolas, 8 escolas são de educação do campo. E como eu queria pesquisar em educação do campo, eu trabalho em uma escola de área urbana, que não é a escola do campo, mas pesquisei em uma escola do campo. E eu já fui preparada, como afirma Caldarte, que quando nós dizemos por uma educação do campo, estamos na necessidade de duas lutas combinadas, pela ampliação do direito à educação e à escolarização do campo, e pela construção de uma que esteja no campo, mas que também seja do campo. Uma escola política e pedagogicamente vinculada à história, à cultura, às causas sociais e humanas do sujeito do campo. E não um mero apêndice da escola pensada na cidade, uma escola enraizada também na prática da educação popular e da pedagogia do oprimido. Então, eu já iniciei a pesquisa ciente de que eu poderia me deparar com uma escola que estava no campo, mas que não era do campo, entendeu? Porque os próprios pesquisadores, em suas experiências, já relatavam que essa realidade acontece na educação do campo. E eu pude perceber isso no meu processo de pesquisa, inicialmente, que no final, hoje, então, a história mudou, entendeu? Então, quando eu fui para essa escola fazer a pesquisa, eu pude perceber que aqueles alunos, eles estudavam totalmente o currículo que era o mesmo que eu trabalhava na escola em área urbana, e com um leque enorme de possibilidades para trazer para dentro da sala de aula. E que aqueles professores, mesmo cheios de vontade de trabalhar, eles trabalhavam também da maneira tradicional. Mas, com o decorrer, até uma professora relatou no processo de pesquisa, que quando o processo de construção do laboratório geométrico de horta didática fez a escola se tornar uma escola mais feliz, mais dinâmica. A escola não se tornou mais aquela escola quietinha, ela se tornou uma escola agitada, que as crianças estavam ativas. E a partir daí, eu pude oferecer para os professores daquela escola uma formação de como planejar um plano de aula envolvendo a educação do campo e a etnomatemática por meio de hortas didáticas. Foi um processo bem difícil, mas difícil porque é o novo, e o novo apresenta dificuldade. Mas, assim, os professores se dedicaram, os alunos, então, nem se fala, se dedicaram mesmo. Nós pegamos aquele terreno completo de mato e transformamos ele em 8 canteiros em formato geométrico, com 400 mudas de verduras, e os alunos declararam, no final da pesquisa, que eles não sabiam que a matemática era gostosa de se aprender, porque a matemática ela é vista, como eu já falei inicialmente, como o monstro, o bicho de 7 cabeças para muitos dos alunos. Mas agora foi firmado aqui no município de Japeri um convênio, estou dizendo assim, os professores da educação do campo
muitas das vezes, ele não recebe uma formação. Ele é jogado ali na escola, entendeu? E por isso que ele passa o currículo tradicional, foi o que ele aprendeu no seu processo de graduação, e ali ele passa para aqueles alunos do campo, porque muitas das vezes ele não recebe uma formação. Mas Japeri hoje, foi esse mês agora que passou, foi a secretária de Educação, ela firmou um convênio com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aonde vai possibilitar 30 professores, né, do município de Japeri, professores, não só para os professores, para a educação, né, para se especializar, tá, no mestrado, no programa de pós-graduação em educação agrícola. Então, assim, a gente vê que Japeri, por mais que eu peguei inicialmente, eu vi que os professores estavam ali totalmente trabalhando de maneira tradicional. Hoje, eu já vejo que a Secretaria de Educação ela está dando um apoio para que esse quadro mude, para que Japeri mude essa realidade. Então, esses professores futuramente vão estar, pelo que eu entendi, né? Esses professores vão estar, esses educadores vão estar passando pelo processo seletivo e para poder se qualificar em um mestrado de quê? De educação agrícola, aonde, penso eu, os professores da educação do campo, agarrando essa oportunidade, eles vão estar qualificados para trabalhar, né, trazendo a realidade cultural desses alunos, a realidade campesina para dentro da sala de aula. Porque tanto eu quanto o professor Ednilson, nós nos formamos ali no mestrado pelo programa de pós-graduação em educação agrícola, e a gente, o professor Linhares, a professora Sandra, são professores desse programa, então a gente realmente sai dali qualificado. Então, eu fico muito feliz em saber que o município onde eu nasci, estudei, e hoje sou professora, fiz minha pesquisa de mestrado nesse próprio município, vejo que ele está crescendo e investindo, né, nos educadores. Então, assim, a educação do campo, resumindo, ela realmente ela traz, como o Caldarte já afirma, ela traz, ela é muitas das vezes marginalizada, ela não recebe apoios da política pública, mas que bom que Japeri agora está recebendo esse apoio. Eu acredito que vai ser alavanca, né, para os professores, para os alunos campesinos das 8 escolas aqui do município de Japeri. Passo minha palavra para o Ednilson. Bom, confirmando o que o professor Linhares fala, realmente, o Espírito Santo ele é um berço da educação do campo. Claro que esse processo se dá em outro estado também, né? No que decorre, né? Por um tempo, assim, por mais de 10 anos, eu trabalhei numa escola estadual e eu sempre almejava que tivesse, né, pelo menos, elementos digamos assim, da educação do campo nessa escola. Até com uma visão futura de evitar, né, o processo de migração, o êxodo rural, digamos assim, a migração, né, do meio rural para a cidade, né? Essa escola fica a 30 quilômetros. E, na época, isso fica em Nova Venécia, no estado do Espírito Santo, local onde eu moro. E, no caso, ficar na parte do interior. Mas na escola que eu acabei assumindo o concurso, que foi um município vizinho chamado Vila Pavão, uma das coisas que mais me interessou, assim, na época, lendo antes do concurso, era exatamente o projeto de educação do campo que contemplava no PPP da escola. Eu já tinha esse conhecimento anterior. E eu vi, assim, que bem comum, né, em outras escolas do estado, mas não aquela proposta de alternância. Não, tinha só elementos. E no que se decorre aos anos, esses elementos eles eram firmados exatamente de acordo com que os profissionais, né, direcionavam o ensino naquela instituição. E dentro, no caso da matemática, no meu caso, eu vinculava esse processo muito ao meio rural, e faço isso com frequência. E eu pude perceber que essa aproximação
ou esse contato do conteúdo com o meio rural aproximou mais a comunidade e também as famílias às escolas, né? E dentre essas ações que foram, inclusive, umas professoriais, né? Dentre tantas produções, nós escrevemos, eu integrei, no caso, um capítulo dessa obra, desse livro, A Ético-Matemática no Contexto da Educação do Enocampo. É um livro maravilhoso, recomendo a todos vocês. E dentre um capítulo que eu escrevi, um dos tópicos foi exatamente estudar com os estudantes sobre, deixa eu pegar aqui, sobre o cilindro circular. E esse cilindro circular, ele foi exatamente trabalhado com os estudantes, tanto num contexto em sala de aula, quanto num contexto prático, quer dizer, a escola tem um espaço próprio, que nós chamamos de área de reflorestamento. E no que decorre esses estudos na parte prática, que foi mais voltado a estudar altura, diâmetro, né, o raio e por aí vai, isso me despertou muito interesse como que os estudantes manuseavam esse processo com uma certa facilidade, diferente um pouco do que eu via na sala de aula. Isso foi no ano de 2021. 2021. E a partir daí, assim, isso foi surgindo em mim várias indagações ao mesmo tempo. Foi aonde, na época, final de 2021, início de 2022, eu acabei de escrever meu projeto de doutorado. Então, assim como meu mestrado lá no início teve uma visão, num capítulo que eu li de livro, o meu doutorado, a minha aprovação do doutorado, ela se dá exatamente a partir de um contexto prático daquilo que gradativamente eu colhi no que decorre ao mestrado. Então, eu fui aprofundando um pouco mais e cheguei, assim, entre aspas, numa conclusão suficiente de um projeto para participar de uma seleção. Hoje fui aprovado na época, isso em 2022, e hoje eu estou no doutorado em educação, né, na Faculdade de Educação da UFMG. E eu pretendo, assim, cada vez mais ampliar, e eu vejo o quanto esse campo entre ético-matemática, matemática, educação do campo, ele precisa de aprofundamentos maiores, e vejo o quanto esse campo ele é muito amplo no estado do Espírito Santo, nas escolas em si, e, ao mesmo tempo, também uma carência necessária para que esse processo se aprofunde cada vez mais. E é isso, professor Linhares. Ok, obrigado, Edenilson e Cíntia. Realmente, né, o PPGE, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola, como Cíntia disse, está fazendo um convênio, né, assinando um convênio com a Prefeitura de Japeri, e isso vai ser muito bom, né, tanto para a Universidade Federal Rural, né, do Rio de Janeiro, o PPGE, quanto para o município de Japeri, assim como já teve convênios também com o Instituto Federal do Espírito Santo, né? E o PPGE, ele é um programa de mestrado acadêmico, né, na área de educação, né, ele titula mestre em educação, e que tem, na filosofia dele, né, lá na base, ele tem a pedagogia da alternância como base, né? Quer dizer, e isso é muito bom, porque isso facilita muito as pessoas, né? Facilitou a vocês dois, como a outras pessoas no Brasil todo, né, a estudarem lá, fazerem o mestrado lá, mas desenvolverem os seus projetos de pesquisa lá nos seus locos, lá nos seus locais, né? Então, nós temos alunos, já tivemos e continuamos tendo alunos de todo o Brasil aí. E isso é importantíssimo para a etnomatemática, né? Principalmente para nós que trabalhamos a etnomatemática lá no campo mesmo, ou seja, não trabalhamos etnomatemática de gabinete, né, como eu costumo dizer. Eu espero que vocês continuem, né, claro, desenvolvendo o que vocês vêm desenvolvendo, ou seja, levando para a sala de aula de vocês tudo aquilo que vocês pesquisaram, desenvolveram, escreveram, ainda continuam escrevendo aí, né, em pesquisa, em artigo, capítulo de livro, e levem isso para a sala de aula de vocês, né, porque isso é que é o importante.
levar essas pesquisas lá para a sala de aula para que essas pesquisas tenham, de fato, né, um aprofundamento maior, né, e não seja apenas pesquisas para serem divulgadas, né, e ficarem por isso mesmo. E eu sei que vocês fazem isso como professores, porque eu ainda acompanho, né, o trabalho de vocês. Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês aí, e um abraço aos dois. Qual professor? Olá, bom dia a todos e todas mais uma vez. Eu sou Romário Silva, coordenador da região Norte. Estamos falando aqui da região que compreende 45% de todo o território terrestre nacional, a região que possui hoje mais de 44% de toda a população indígena no país, a população que tem mais de 873 comunidades quilombolas, povos ribeirinhos, pescadores, divididos em 7 estados, e que, se fôssemos um país, seríamos a 7ª potência do mundo, destacando que possuímos 1/3 das espécies vivas no planeta e com a maior bacia hidrográfica do mundo. Com essa responsabilidade, gostaria de destacar a presença dos nossos convidados, professora Darlane Saraiva, do Instituto Federal do Amazonas, e o professor Calvino da Silveira, do Estado do Pará. Então, representando essa diversidade, essa dimensão, vou passar as palavras já para os nossos convidados, para que eles possam brevemente falar um pouquinho das pesquisas que vêm desenvolvendo e das mais recentes com as defesas que fizeram. Sejam bem-vindos. Professora Darlane, fique à vontade. Obrigada, Romário. Eu quero saudar todos os presentes aqui, né? Foi uma alegria ouvir o professor Linhares, né? Então, na pessoa do professor Linhares, eu salvo todos que estão participando desse momento de diálogo e conversa. E na pessoa do professor Milton, quero saudar todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Que bom estar com vocês nesse sábado matinal para falar um pouco sobre etnomatemática e sobre essas inter-relações que ela faz, né, com outras áreas do conhecimento. Eu sou Darlane Saraiva, sou professora de matemática do Instituto Federal do Amazonas. Inicio minha formação licenciando em matemática na Universidade Federal do Amazonas. Das águas oceânicas, ele está causando erosão, ou seja, aquelas pessoas estão perdendo território por conta de questões climáticas globais. Então, é importante, Romário, quando você fala da perspectiva, eu acho que é muito importante esses momentos de discussões para outras pessoas, porque a gente vive em um país de um tamanho de um continente. Então, muitas das vezes, pessoas do Sul não conhecem a nossa realidade, assim como a volta também é verdadeira, né? Então, é necessário que a gente discuta, e eu acredito, sim, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui falando, e eu acredito, sim, que a etnomatemática, nossas discussões, elas têm poder de modificar muito no nosso ambiente, na nossa convivência, na nossa vida e no direito das pessoas existirem. Ô, Romário, deixa eu só quebrar teu protocolo rapidinho. E se a gente tem dúvida em um momento, como a etnomatemática vai dialogando com esses problemas que a gente vem levantando aqui, é só a gente se debruçar sobre as dimensões, a dimensão política, a dimensão antropológica da etnomatemática, né? A dimensão pedagógica da etnomatemática. Ela nos dá suporte para esse olhar também, né, para essas problemáticas que a gente levantou aqui. Darlane, Calvino, muito obrigado por terem estado aqui conosco nesta manhã, representando esse continente que é aqui a região norte. É muito bom saber que possuímos pesquisas e pesquisadores comprometidos com questões tão delicadas, né? Decolonidade, questões climáticas. Então, eu acho que foi um momento de muitas reflexões, todos nós saímos daqui com muitas questões que nós, nesse trabalho em rede, através do Conexão Virtual, do boletim, poderemos estar debatendo. Antes de encerrar a participação da região norte, não poderia deixar de fazer o convite para o 7º Congresso Brasileiro de Etnomatemática, que tem como tema as dimensões da etnomatemática na valorização das identidades socioculturais, que vai acontecer de 17 a 20 de setembro aqui no Amapá. Convido todos vocês para vir tomar o melhor açaí do Brasil, me desculpe, tá, Calvino, o melhor açaí do Brasil,
o melhor camarão no bafo, dançando o mar abaixo, tomando gengibirra, ao som de música popular amapaense. São 7 eixos temáticos para nós conseguirmos debater, fortalecer a rede internacional de etnomatemática, fortalecer a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, porque o campo da etnomatemática também precisa ser fortalecido. As inscrições com submissão de trabalhos é até o dia 31 de dezembro. Não teremos prorrogação, porque a ideia é entregar para a sociedade um livro, né, já no evento, com todos os trabalhos. Então, sintam convidados. Esperamos vocês aqui nesse estado, que não tem acesso a outro estado por via terrestre, é só fluvial ou aéreo. Então, todos vocês estão convidados a vir participar do 7º CEBEM aqui em 2024, no Amapá. Muito obrigado. Olá, de novo, todos vocês. Essa é uma despedida muito breve. Aos conferencistas, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Vocês já receberam os certificados de vocês nos seus e-mails. Agradecemos muito, porque foi um debate muito, muito, muito bom. As questões e os comentários foram sensacionais. E não queríamos apenas lamentar não ter o tempo para fazer o debate propriamente dito agora, por conta dos atrasos mesmo que tivemos aí durante o processo do evento. Então, tomamos uma decisão, a coordenação, de destinar o próximo boletim, que sairá no dia 30 de novembro, sobre a temática que trouxemos, o programa Etnomatemática, regionalidades e interregionalidades, e pautado nesse bate-papo que tivemos aqui. Fazendo o quê? Buscando trazer essas questões, esses comentários, e valorizando essas questões e comentários e tentando promover um diálogo entre nós, coordenadores, vocês, conferencistas, debatedores, e o público que está no chat, e assim nós faríamos o nosso registro no próximo boletim. É mais ou menos isso? Que os nossos coordenadores acordaram. Então, gente, meio-dia, tá? Eu moro aqui junto da Igreja do Bonfim, o sino já está tocando, meio-dia, e nós desejamos a todos vocês muita, muita alegria, muita felicidade, e que essa trilha de etnomatemática, que é tão diversa, tão rica, ela continue sempre brilhando, porque tem muita gente legal, e hoje foi um exemplo disso, tá? Romário quer a palavra. Só lembrando, Leneiva, que hoje é dia do servidor público, então parabéns para todos que atuam nessa nobre missão de servir a sociedade também, em nome da RedNet. Tá certo? Tchau para vocês, um grande abraço, muito obrigada. Tchau. Tchau, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos. Até o próximo bate-papo. Até o próximo. Sim, tchau. Beijo, querida. Beijo, Darlane. Rever vocês. Beijos e abraços.